a ser executado pelo Coral de Crianças do Profesp, Programa Forças do Esporte, do Núcleo de Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. Pedimos a todos que tomem seus assentos. Convidamos o ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, a fazer uso da palavra. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, Senhor Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades aqui presentes, senhores e senhoras. Os últimos dias foram especialmente intensos para o Ministério da Defesa e para as Forças Armadas. Foram também um período de grandes realizações. Durante 2 meses, nossas Forças Armadas atuaram na garantia da lei da ordem ambiental, medida inédita, corajosamente decretá-lo pelo presidente Jair Bolsonaro,
na Amazônia Legal. Os resultados da Operação Verde Brasil, atuação conjunta com agências de diversos ministérios, são indiscutíveis. Graças ao esforço integrado do governo federal, estados e municípios, setembro e outubro registraram números de focos de calor muito abaixo da média, mostrando ao mundo que, conforme citado na Estratégia Nacional de Defesa, abre aspas, quem cuida da Amazônia brasileira a serviço da humanidade e de si mesmo é o Brasil, fecha aspas. A Operação Verde Brasil ainda estava em plena atividade quando nova ameaça ambiental surgiu, desta vez no mar, na nossa Amazônia Azul, onde manchas de óleos decorrentes de um incidente criminoso surgiram nas praias do Nordeste. Um acontecimento sem precedentes, tanto pela magnitude quanto pela extensão. O governo respondeu prontamente. Ao lado do Ministério do Meio Ambiente, as Forças Armadas se fazem presentes em parceria com as agências federais, estaduais, municipais e privadas, realizando o controle dos danos, limpando as praias atingidas e buscando identificar os responsáveis por este crime ambiental, uma verdadeira agressão ao país. Tenha certeza, senhor presidente, que estamos vencendo mais esse desafio. A atuação das Forças Armadas e de todas as instituições, com significativa participação dos voluntários, representa o verdadeiro espírito solidário da nação brasileira. Nesse período, os projetos estratégicos de defesa indispensáveis à nossa soberania prosseguiram com passos importantes. Foi entregue a primeira aeronave KC-390, apresentado também o primeiro caça-gripe, iniciados os testes de mar dos novos submarinos. Tivemos também, após 20 anos, a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológico na Câmara dos Deputados, representando a compreensão daquela casa sobre a importância do setor espacial para o futuro do país. Dos nossos projetos, um agradecimento ao ministro Onyx. A reestruturação da carreira militar, conduzida por meio do projeto de lei 1645, enviado por Vossa Excelência, também avança no Congresso Nacional, com apoio e compreensão do presidente daquela casa e dos parlamentares, muitos presentes aqui, e meu muito obrigado. Trata-se de uma reestruturação justa e necessária, que também representa mais uma relevante participação dos militares no esforço fiscal, com seus tempos de serviço e suas contribuições aumentadas, dentre outras medidas. Asseguro a todos que o projeto de lei 1645 contempla de forma absolutamente equivalente oficiais e praças, não havendo qualquer privilégio ou discriminação. O projeto de lei valoriza a meritocracia, a experiência e a retenção de talentos, requisitos fundamentais para permitir que o Brasil tenha forças armadas modernas, compatíveis com a estatura geopolítica do país. A família militar, a verdadeira família militar, anseia pela aprovação do PL. Aproveito, além dos parlamentares, muitos aqui presentes, agradecer ao ministro Jorge, ao ministro Ramos, ao ministro Paulo Guedes e ao secretário Rogério Marinho e valorosa equipe por essa ajuda. Em outra vertente, nossas Forças Armadas, conscientes de sua responsabilidade com o futuro do país, continuaram a desenvolver e aperfeiçoar importantes projetos de desenvolvimento social, tais como o Programa Soldado Cidadão, o Projeto Rondon, Programa Força no Esporte, o Profesp,
Muito obrigado a esses representantes que cantaram muito bem o nosso hino nacional brasileiro. O projeto João do Pulo e o programa de atletas de alto rendimento. Na data de hoje, presidente Bolsonaro, o senhor assinará um decreto que ampliará o Profesp e o projeto João do Pulo, permitindo atender cerca de 40 mil jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social, por meio de ação integrada entre os Ministérios da Defesa, Ministério da Cidadania, ministro Osmar Terra, Ministério da Educação, ministro Abraão, e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ministra Damares. O Profesp tem por finalidade promover a valorização da pessoa, reduzir riscos sociais e fortalecer a cidadania, a inclusão e a integração social dos beneficiados, por meio de acesso à prática de atividades esportivas e físicas saudáveis e de atividades socialmente inclusivas, realizadas no contraturno escolar dentro das organizações militares. Por sua abrangência geográfica e qualitativa, e graças ao apoio de parceiros, o Profesp tem sido considerado como um dos mais eficazes programas preventivos de segurança pública, além da sua ação no fortalecimento da soberania nacional. O projeto João do Pulo, extensão desse Profesp, atende pessoas com deficiências de ambos os sexos, priorizando crianças e jovens. Ainda nesta cerimônia, temos a honra de receber uma representação de atletas militares, que se encontra aqui, integrantes do programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas, que retornam da China após um brilhante desempenho nos 7º Jogos Mundiais Militares, nos quais o Brasil obteve a 3ª colocação geral dentre os 109... Dentre todos os 109 países participantes, incluindo as grandes potências do esporte, obtendo 88 medalhas. Muitos desses atletas estarão presentes no ano que vem nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Lembro, senhor presidente, que o senhor também foi integrante como atleta de alto rendimento das Forças Armadas na modalidade de pentatlo militar. Hoje podemos constatar de forma clara, por meio do programas de atletas de alto rendimento, nossas Forças Armadas, em parceria com a Secretaria Nacional do Esporte, General Brasil, do Ministério da Cidadania, passaram a contribuir decisivamente para uma verdadeira transformação do Brasil em potência olímpica. Antes de encerrar, gostaria de reconhecer o apoio e a presença constante do nosso comandante supremo das Forças Armadas, presidente Jair Bolsonaro, assim como a liderança do comandante da Marinha, Almirante Wilkes, do comandante do Exército, General Leal Pujol, e do comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Bermudes, além da excelente parceria com todos os ministérios, integrantes dessa extraordinária equipe de governo. Eu olho para os nossos 22 ministros e tenho certeza que o Ministério da Defesa tem alguma parceria com cada um dos senhores. Concluindo, é com muito orgulho constatamos que as nossas Forças Armadas atuaram intensivamente nas mais diversas áreas durante todos esses primeiros 300 dias, sempre fiéis ao seu histórico compromisso com a nação brasileira. Brasil, acima de tudo, muito obrigado. Assistiremos agora a vídeo alusivo aos 300 dias de governo.
Para deixar no passado tudo que atrasa e prejudica a vida dos brasileiros, é preciso enfrentar a realidade, por mais dura que ela seja. É preciso coragem. Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Vamos juntos resgatar o futuro do Brasil. O governo brasileiro enfrentou e o Brasil do atraso está ficando no passado. Quando escolhemos o nosso novo caminho, sabíamos aonde queríamos chegar. Para fazer deste grande país uma grande nação, do tamanho dos sonhos de cada brasileiro, precisávamos resgatar o patriotismo, o amor pelo Brasil. Colocar em cada projeto, em cada programa, em cada ação, a marca do novo Brasil. A liberdade. Era urgente devolver direitos fundamentais aos brasileiros. Abrir e construir novos caminhos. Colocar o país nos trilhos. E ampliar nossas fronteiras. Era preciso fazer de cada canto deste lindo país uma atração. Recuperar o tempo perdido e devolver a esperança. Desenvolver as potencialidades de nossas mentes mais privilegiadas. Semear e cultivar um futuro melhor. Conquistar o que parecia impossível, mas que é indispensável para o novo Brasil. E tudo isso respeitando cada centavo dos brasileiros, dos pagadores de impostos. Reduzindo o peso do Estado sobre os ombros das pessoas, estamos desamarrando o Brasil. Simplificando a vida dos brasileiros. Estamos recuperando o respeito internacional, estreitando relações e alinhando nosso país às nações mais desenvolvidas do mundo livre. Porque este é um país livre, que acredita nas pessoas e defende o que há de mais precioso, a vida. O novo Brasil já nasceu e é um país melhor para os brasileiros. É um país que respeita a todos. Um país que defende os valores da nação. É um país que cuida dos que realmente mais precisam. É um país que preserva suas riquezas. O novo Brasil tem mais oportunidades. É um país mais confiante. Parceiro de quem investe, parceiro de quem produz e gera riquezas. É um Brasil de oportunidades que recuperou a confiança e seu papel de destaque no mundo. O novo Brasil é um país mais seguro. O Brasil é dos brasileiros. Em menos de um ano mudamos muito, mudamos para melhor. É um Brasil mais justo, mais seguro, mais confiante. Temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós. Vamos seguir juntos, mudando o nosso país. Esse é só o começo de um novo Brasil.
Ouviremos a seguir o ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Presidente Jair Bolsonaro, nosso querido vice-presidente Hamilton Mourão, quero fazer uma referência muito especial e saudar todos os ministros na figura da extraordinária Damares. Primeiro, obrigado, meu Deus. O que nós acabamos de assistir são apenas alguns dos exemplos da mudança de um país que por muitos anos foi governado por pessoas que tinham um compromisso apenas com o projeto de poder. As coisas mudaram por aqui. E mudaram porque esse governo trouxe desde a campanha eleitoral alguns componentes que foram deixados de lado por décadas no Brasil. E eles, apresentados aqui, já começam a fazer a diferença na vida das pessoas. Eu nunca vou esquecer do João 8,32, porque dali vem a força do presidente, do governo e do momento que nós vivemos. A verdade e a independência do Brasil. Dois valores fundamentais para que o Brasil virasse a página do atraso. Estamos desfazendo as amarras que a esquerda, durante muito tempo, com as suas escolhas equivocadas, jogaram o Brasil numa grande crise. E estivemos, ministro Paulo Guedes, quase num beco sem saída. E graças a Deus, que o homem da verdade se encontrou com o homem do posto Ipiranga. E a gente conseguiu mudar o rumo do Brasil. Obrigado, ministro Paulo Guedes. Estamos vivendo uma grande virada em nosso país. Está em andamento e já traz resultados aquilo que estava em agosto do ano passado, no plano de governo, o caminho da prosperidade. Mas eu quero falar de algo muito importante, ministro Ernesto. O senhor que venceu resistências, o senhor que enfrentou uma política equivocada do Itamaraty, junto com o presidente Bolsonaro, tem conduzido o Brasil numa relação com os países desenvolvidos, com países que podem ser parceiros do Brasil. E o que a gente viu, desde aquele épico discurso na ONU, do nosso presidente Bolsonaro, ministro Ernesto, nós vimos, ministra Tereza estava lá, que é outra guerreira e uma pequena gigante do nosso país na área da agricultura. E as palmas, ministra, é pelo carinho e pelo reconhecimento que todos nós temos da senhora. Mas nós assistimos no Japão, na China, nos Emirados, no Catar e por fim na Arábia Saudita, o respeito, Hélio, a confiança, Hélio, que os dignatários estrangeiros, os ministros e os investidores, ministro Tarcísio, que o senhor anda procurando em cada cantinho do planeta, tem pelo Brasil. Esse trabalho, ministro Ernesto, o senhor vem conduzido com maestria, e aqui tem o nosso reconhecimento, o senhor merece o aplauso do Brasil inteiro. Um novo Brasil nasceu, os fatos estão aí. A verdade é que o presidente Jair Messias Bolsonaro deu ao Brasil a condição de superar suas dificuldades. Começamos a dar os passos em direção ao crescimento, apesar dos factoides, apesar daquela extrema imprensa que teima em botar um mas. Sempre há um mas. Mas o Brasil de hoje é um Brasil muito diferente. E eu quero aproveitar esse momento para também fazer um registro.
nesse extraordinário trabalho feito no último final de semana com o Enem, que foi fonte de confusão, de desarrumação, até de vergonha para o nosso país, pois no último final de semana, ministro Abrão, o Enem funcionou. Parabéns. E esse novo Brasil tem uma escola diferente, uma escola aonde é lugar de as crianças aprenderem e não de se tornarem militantes políticos. Assim como também no novo Brasil acabou a era do diálogo cabuloso, ministro Moro. Agora, criminoso é tratado como criminoso e as forças de segurança é que têm o respeito, o respaldo e o aplauso do governo da sociedade brasileira. Acabou, ministro. Acabou, ministros, o financiamento de ditaduras e tiranias amigas. Nosso Brasil hoje está alinhado às nações mais desenvolvidas do mundo. E nossas relações com altivez deverão ser sempre vantajosas para os brasileiros. Acabou a era de criar dificuldades para se vender facilidades. Esse governo cria facilidades. Está aí o revogaço, a lei da liberdade econômica e a digitalização dos serviços. Acabou sim o loteamento do governo. Neste momento no Brasil, a tal governabilidade não é usada como desculpa. Estabelecemos na relação com o Congresso Nacional uma relação de respeito e parceria. E hoje, ministro Paulo Guedes, é uma data histórica. O governo, através do Poder Executivo, e o Parlamento brasileiro, Câmara e Senado, passam a discutir a refundação do Estado brasileiro através da PEC que trata do Pacto Federativo. Chega de prefeito andar de pires na mão no Brasil. Chega de governadores terem que andar à cata de migalhas. Não, nos próximos anos serão transferidos mais de 450 bilhões de reais a estados e municípios. Presidente Bolsonaro é o primeiro presidente que abre mão de poder do presidente para construir uma nação verdadeira e uma federação forte. Definitivamente acabaram as propagandas. Ministro Ramos, governos anteriores tinham obras de papel. Ministro André, inauguravam placa. Nós herdamos, o governo Bolsonaro, 34 mil obras inacabadas. Só no PAC, 13 mil obras do PAC inacabadas. E o PAC foi criado lá atrás, com pompa e circunstância. Tinha até uma mãe que cuidou de tudo, menos dos filhos e das filhas brasileiras. O desperdício do dinheiro público, com conversa fiada, ministro Ramos, acabou. Hoje, nós olhamos para o Brasil e vemos o ministro Tarcísio, o ministro Bento, o ministro Canuto e as obras de infraestrutura. Olhamos para a ministra Tereza e olhamos o maior plano safra que o Brasil já teve, a maior safra que será colhida neste ano de 2019. E eu sou obrigado a olhar para este homem extraordinário, de quem tenho profundo respeito, ministro Moro. Vamos para um ano de governo. Começou no dia 5 de novembro de 2018 a transição. E esse é o governo zero conversa fiada, mas o mais importante, esse é o governo zero corrupção, o primeiro da história do Brasil, aonde a gente tem um líder que remodelou o caminho do Brasil. Os 300 dias estão trazendo de volta para cada olhar dos brasileiros e das brasileiras a esperança que havia sido roubada.
Havia um presidente americano, General Fernando, que dizia, e ganhou uma eleição falando que nós podemos. E nós, brasileiros, olhávamos e dizíamos, quando que será a nossa vez? Pois bem, senhores, a confiança voltou, interna e externa. Podem se preparar, podem confiar. O Brasil será o país e a grande nação que o presidente Bolsonaro sonhou e conduz. E o nosso momento, não apenas na América Latina, mas em todo o mundo, está sendo reconhecido. Quero concluir dizendo que tudo que foi apresentado nesse vídeo está no site dos 300 dias. É resultado de muito trabalho, de uma equipe unida e comprometida. Como nós internamente falamos, presidente, nós somos o time Bolsonaro, que temos a honra, a felicidade e a bênção de ter o comando de um homem que reforça todos os dias, como nós vimos no vídeo, que nós temos que construir um projeto de nação que possa ser transformador. Uma nação mais justa, próspera, segura e confiante. É o que estamos fazendo. O novo Brasil segue o caminho da prosperidade. E a boa notícia para todos nós é que isso é apenas o começo. E nós não temos, no horizonte de curto e médio prazo, nenhum temor. Porque nós sabemos que o presente é seguro e o futuro é esperançoso de paz, prosperidade, felicidade. Viva o Brasil! Eu pedi quando eu estiver falando, não bater palma no início, porque ele demora para desligar o microfone. Vai ficar, para quem está ouvindo em casa, muito ruim. Não liga muito a sua foto. Senhoras e senhores, nesse momento o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina os seguintes atos. Decreto que dispõe sobre o programa Forças do Esporte, Profesp. Decreto que simplifica e desburocratiza o zoneamento de plantio de cana-de-açúcar. Decreto que revoga 257 decretos que apenas dificultam e burocratizam a vida das pessoas e firmas. Decreto que revoga expressamente 334 órgãos colegiados que foram considerados extintos, inativos ou inoperantes.
Decreto que consolida num único diploma normativo 77 convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. Medida provisória que estabelece o fim do monopólio da Casa da Moeda para a fabricação de papel moeda, moeda metálica, cadernetas de passaportes e impressões. Estamos acompanhando ao vivo de Brasília a solenidade de 300 dias de governo com a participação do presidente Jair Bolsonaro e ministros de Estado. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro assina vários atos, como, por exemplo, o decreto que dispõe sobre o programa Forças no Esporte e também uma medida provisória que encerra o monopólio da Casa da Moeda na fabricação de papel moeda no país. São imagens ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, nesta transmissão da TV Brasil. E projeto de lei que dispõe sobre a desestatização da Eletrobras. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Um governador aqui, alguns presidentes que eu sou autorizado. Aqui, ó. Senhor presidente da República, Hamilton Mourão, depois que o Onix te chamou de querido, eu não vou te chamar de amado, não, fique tranquilo. Senhores ministros, secretários, comandante em exercício do Exército, meu prezado companheiro de turma, é uma satisfação vê-lo aqui, General Barcelos, até porque ele é o último militar da ativa na minha turma. E olhando para mim e para ele, eu parei como capitão para não perder meus cabelos. Em nome do qual eu saúdo os demais comandantes, autoridades militares, senhores governadores, senadores, deputados federais, grandes aliados nossos nessa missão de dar esperança ao nosso povo brasileiro. Atletas das Forças Armadas que há pouco estiveram na China, muito bem representando o nosso país. Fui um atleta de nível como o de vocês, como vocês são, e bem sei do sacrifício, dos treinamentos, do empenho, da dedicação, do afastamento da família, para buscar um sonho, um objetivo. Mas esse nosso querido país chamado Brasil é um país que comporta a todos os sonhos. Vendo aqui o semblante de alguns velhos colegas meu da Câmara, como Haroldo de Oliveira, também capitão do Exército, o decano da Câmara, com toda certeza, agora está no Senado. Não é fácil a vida do parlamentar. Muitas vezes, Carla Zambelli, o colega chega lá e quer resolver os problemas do Brasil rapidamente. Já quer logo sentar no ônibus do lado da janela. Paciência, determinação, que todos nós podemos atingir o nosso objetivo. Eu confesso que o meu jamais foi o de ser presidente da República, a não ser meu pai lá atrás. Um homem que era dentista prático e criou 7 filhos,
debulhando a boca de quem sorria perto dele. E ele falava que eu seria presidente. Em especial depois que eu entrei, Barcelos, no nosso Exército Brasileiro. Sentamos praça no dia 8 de março de 74. Naquela época, 74, os militares estavam em alta. O Brasil crescia quase 10% ao ano. Tínhamos paz, tínhamos prosperidade, pleno emprego. O Brasil voava. Alguns problemas sempre acontecem. Acontece com qualquer um de nós, junto à nossa respectiva esposa, esposo, que de vez em quando tem algum mal entendido, mas no fundo o que nós queremos é fazer algo de útil para o próximo. Não existe maior satisfação, meus deputados, prezados senadores, do que ser bem recebido pela população, não interessa em qual local do Brasil ou em que parte do mundo. O mundo está de olho em nós. Nós estamos recuperando a confiança. E isso é primordial. Quando passamos agora, até eu lembrei demais do Onyx, do Weintraub, porque há 2 anos nós passamos pela China, ou melhor, pelo Japão, Coreia do Sul, Taiwan, e fomos ver um pouquinho de como é que vivem aquelas pessoas. E olha só, eu falei em muitos momentos da minha vida, nas minhas andanças pelo Brasil, como é duro você ser recebido em outros países com o manto da desconfiança. Isso acabou. Na Arábia Saudita, o príncipe herdeiro, foi o 3º contato meu com ele, e ele falou que eu não voltaria, nós não voltaríamos de mãos abanando para o Brasil. Até aquele momento, ele já tinha investido quase 200 bilhões de dólares em alguns países do mundo, e tinha investido 0 na América do Sul. E no dia seguinte, o Onyx anunciou que ele investirá no Brasil 10 bilhões de dólares. Isso é a confiança. Eu confio nos meus 22 ministros. De vez em quando tem alguma fofoca, ou intriga, ou fuxico, não é isso, Moro? Mas a gente, entre nós, sabemos o que está acontecendo. Sei do sacrifício de cada um para cumprir a sua missão. Eu sou apenas o técnico desse time. Como disse o Tarcísio outro dia no programa de televisão, que eu mando mensagem para ele meia-noite e 4h30 da manhã. É porque não está acordado às 2, que as 2 também mandam. Até bom o colega acordar, olhar para o lado e falar: meu amor, eu te amo. E levar a sua vida. Nós procuramos dar o melhor de si. Por vezes erramos. Eu na Câmara respondi uns 30 processos de cassação. Eu espero que o meu filho, Eduardo, não entre nessa linha minha. Agora, em todos os momentos, a Câmara respeitou o sagrado direito de opinião, Van Hatten. O sagrado direito de opinião. Seja ela qual for. Se eu fosse deputado, né, alguns poderiam achar até que eu deveria responder algo no Conselho de Ética, porque nessa viagem, em várias oportunidades, eu, como sendo palmeirense, entreguei a camisa do Flamengo para as autoridades do outro lado do mundo, traindo o meu Botafogo. Mas é a política. Todos nós vamos torcer para o Flamengo. Na final, eu espero até que seja no Chile, o Chile já pacificado. E falando em Chile, meus amigos, nós devemos ter a capacidade de se antecipar a problemas.
Nós sabemos que, infelizmente, aqui no Brasil existem alguns maus brasileiros que ficam o tempo todo maquinando como chegar ao poder, não interessa por que meios. Não podemos admitir isso. O meu governo, eu duvido que não seja um dos mais democráticos nos últimos anos. Afinal de contas, eu nunca falei em controle social da mídia. Eu nunca falei que a internet deve ser domada. Eu sempre disse que, apesar de ser eu uma das maiores vítimas de fake news, até porque se não tivesse fake news por ocasião das eleições, eu ganharia no primeiro turno disparado, porque outros candidatos não tiveram fake news, ou muito pouco. Então vemos uma CPMI, que eu não vou interferir sobre ela, a não ser conversando com alguns parlamentares do meu partido. Eu espero que seja apenas um grande ensinamento essa CPMI, para mostrar que, se nós viermos a depender apenas de uma imprensa, nós corremos o risco de ser réu sem crime, de perdermos os nossos direitos sem ter o direito à defesa. Eu lamento uma grande imprensa no Brasil querer colocar no meu colo a execução de uma vereadora, porque um dos possíveis executores morava em meu condomínio. Tem mais gente que deve no meu condomínio. São 150 casas lá dentro. Não é uma imprensa que colabore com o Brasil, essa que agiu dessa maneira. Não satisfeita, diz agora que tem um segundo porteiro. Bem, não vou entrar em detalhes. O meu dedo no painel de presença e de votação garante a minha situação. E o que é mais importante, que motivo eu teria para cometer um ato daquele? Estaria, primeiro, contrariando meus princípios cristãos, e outra, no que aquela pessoa me atrapalhava? Zero. Lamento pela sua família, pelo ocorrido. É uma marca que fica no Brasil, e essa marca não é boa. Eu espero, Moro, que seja desvendado esse crime, se bem que já tem um ano, bem como espero que seja desvendado quem tentou matar Jair Bolsonaro. Mas o momento aqui é outro. Indo para o encerramento, lá na ponta esquerda da fileira de trás, tem um senhor ali numa cadeira de rodas, com um boné vermelho no joelho, escrito Trump 2020. É um herói da guerra do Vietnã. É um prazer tê-lo entre nós. O senhor deu sangue pelo seu país. Nós aqui, se preciso for dar o sangue pela nossa liberdade, nenhum daqui se furtará a essa missão. E eu costumo dizer que mais importante que a própria vida é a liberdade, porque um homem ou uma mulher sem liberdade não tem vida. Indo para o encerramento, olhando aqui para os meus ministros, para meu amado vice-presidente da República, muito obrigado a todos vocês por terem aceitado essa missão. Deputados e senadores, muito obrigado por entenderem da situação que se encontrava o país e ter ajudado, não o governo, mas o Brasil sair dessa crise. E olhando aqui para baixo, tem um garoto numa cadeira de rodas. Qual a tua idade, garoto? 10 anos.
a minha filha acabou de fazer 9. É por esses que nós lutamos. Paulo Guedes, nós já passamos dos 60, Paulo. Nós já estamos no lucro. Esse é o nosso objetivo. Para ele, nós todos lutaremos e muito. Porque para quem acredita em Deus, respeito quem não acredita, mas para quem acredita, a nossa salvação está aqui. Fazer o bem para o próximo. Vê-lo sorrindo no futuro. Porque aí, nas mãos da sua geração, é que estará no futuro o destino do nosso querido Brasil. Prezados, amigos, senhores e senhoras, meus amados, muito obrigado pela presença e por vocês também acreditarem no Brasil. Deus abençoe a todos. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a participação do presidente Jair Bolsonaro na solenidade de 300 dias de governo. Continue agora com a programação da TV Brasil.